Olá a todos, meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista no Hospital Sírio-Libanês em Brasília e estou aqui na ESMO com dois grandes amigos especialistas, o Dr. Diogo Assed, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e o Dr. Fernando Maluf, da Beneficência Portuguesa e do Hospital Albert Einstein. E neste primeiro dia da ESMO, então, nós tivemos alguns estudos com algum grau de relevância em câncer de próstata. Nós vamos aqui discutir 3 desses dados que, de certa forma, não mudam a nossa prática no dia seguinte, mas são os estudos que corroboram em termos de volume maior de informação para que a gente possa refinar cada vez mais a população de pacientes em câncer de próstata. Dessa forma, 3 cenários diferentes vão ser discutidos aqui: o cenário M0-CRPC, o cenário dos pacientes que eventualmente recidivam, após um tratamento como prostatectomia radical, e um cenário um pouco mais avançado daquela doença chamada metastática de novo. Eu vou começar com você, Diogo, e nós vamos discutir um pouco o cenário do CRPC M0. A gente sabe que esses 3 estudos principais, os 3 estudos que reportaram benefício nessa população de pacientes, que são estudos Prosper, Spartan e o Aramis, esses 3 estudos tiveram como objetivo principal avaliar um endpoint, que é sobrevida livre de metástases. E de maneira inequívoca, esses 3 estudos foram positivos, com ganhos de sobrevida nesse cenário. O que foi atualizado aqui, na verdade, hoje foi um dado novo em termos de sobrevida global. E esse dado de sobrevida global é uma atualização há 4 anos, principalmente realizado pelo estudo Spartan, que mostrou um benefício em termos de hazard ratio, porém com alguns detalhes. Você consegue extrapolar isso um pouquinho melhor, por favor? Claro, Igor. Bom, então, como você mencionou, tanto a enzalutamida quanto a apalutamida e darolutamida tiveram estudos de fase 3 nessa população M0 resistente à castração, com endpoint primário em sobrevida livre de metástase. E as 3 drogas atingiram seu endpoint primário. Mas é claro que, como oncologista, nós sempre queremos ver ganho em sobrevida global, ou seja, realmente prolongar o tempo de vida com qualidade. Então essa foi uma atualização do estudo Spartan, que avaliou a apalutamida versus placebo em pacientes com doença não metastática de alto risco. E nessa segunda análise interina foi então pela primeira vez reportado dado em sobrevida global. Apesar de ter havido uma diferença numérica favorecendo a apalutamida, com hazard ratio de 0,75, ou seja, uma redução do risco de morte de 25%, esse dado não atingiu significância estatística, ou seja, o valor de P não foi estatisticamente significativo. Então, nesse momento, apesar de haver uma tendência, nós ainda não podemos afirmar que há ganho em sobrevida global com o uso de apalutamida na doença não metastática resistente à castração. Fernando, explorando um pouco mais esse cenário, com esses 3 diferentes agentes, você, na sua prática hoje, embora a gente saiba que tem um pouco de problema de acesso e aprovação no nosso país, você diferencia essas drogas como algum grande diferencial para que possa fazer com que você opte por uma ou por outra? Na verdade, a gente não consegue, Como o Diogo mencionou, os 3 estudos foram positivos para o parâmetro principal, que era sobrevida livre de doença metastática. A minha impressão é que os 3 estudos vão ser positivos para a sobrevida global, com os dados mais maduros. Tudo é uma questão de segmento maior. Um ponto interessante que eu acho que vale a pena só a gente ter em mente é que um estudo com darolutamida teve um aspecto de qualidade de vida que foi melhor nos pacientes que receberam darolutamida, particularmente efeitos urinários e efeitos também intestinais. E aí a gente se pergunta, mas por que? Se é uma doença teoricamente perceptível só pelo PSA em relação aos exames convencionais, ou seja, uma doença que só o PSA está subindo com o paciente castrado sem evidente doença clínica. Então talvez mostre o conceito que talvez tenha doença realmente permeando a próstata, ou área prostática ou área intestinal, e que o remédio foi melhor do que, por exemplo, o placebo. Mas eu acho que eles têm efeitos colaterais potencialmente diferentes. A minha impressão é que a atividade é muito parecida, e só um estudo randomizado, que não vai acontecer, compararia a eficácia desses agentes. Por lá tem um estudo em andamento hoje do Karim Fizazi, comparando em M0-CRPC qualidade de vida, relatado, ou pelo menos perceptível ao paciente e também ao médico, de darolutamida versus enzalutamida. O estudo talvez dê algum sinal de tolerabilidade de um ou de outro, e como o paciente percebe
o que é melhor tolerado, além, obviamente, da eficácia, outra vez, ser muito parecida entre essas 3 drogas. Ok. Jogo para pacientes, a gente não tem esse dado, obviamente, mas esse estudo já começa a mostrar aqueles pacientes que progrediram, principalmente por braço placebo, mas vamos falar para aqueles pacientes potencialmente que podem progredir no braço de tratamento, seja APA, ENZA e agora com darolutamida. Você tem alguma preferência pessoal? Você acha que esses pacientes precisam ser tratados com quimioterapia ou você acha que um sequenciamento ainda com agente hormonal de última geração é eficiente? Bom, então nessa atualização que foi apresentada agora na ESMO, também foi demonstrado e atualizado o dado chamado PFS2, ou seja, a análise da sobrevida livre de progressão, contando desde a randomização até a progressão, a linha subsequente de tratamento. E o que esse estudo demonstrou foi que o PFS2 foi superior com a apalutamida do que com o placebo, contando com a terapia subsequente, que na maior parte das vezes foi a abiraterona. Então, a impressão que a gente tem é que o uso de apalutamida precoce não interfere na terapia subsequente, que eventualmente pode até ser uma nova linha hormonal. Dito isso, eu pessoalmente acredito ser importante a gente ter os dados de resposta com o agente hormonal subsequente para que a gente possa tomar a decisão. Em linhas gerais, um paciente com doença M0 resistente à castração, quando progride com aparecimento de metástase, em geral, esse paciente continua pouco metastático e muitas vezes com baixo volume de doença. Então, a estratégia de sequenciar hormonoterapias, ela pode fazer sentido e talvez iniciar quimioterapia para um paciente com tão baixo volume de doença pode parecer um pouco agressivo ou com maior prejuízo em qualidade de vida. Mas realmente a gente precisa aguardar os estudos prospectivos. E eu acho que é importante que na doença M1, que é o diferente cenário, você sequenciar AB depois de ENZA ou ENZA depois de AB, a gente sabe que os resultados são muito ruins. Mas como o Diogo falou, você tem uma população de células maiores, clones diferentes e potencialmente mais resistência. Então essa estratégia não é uma boa ideia geralmente. Para a doença M0 CRPC a gente não sabe ainda, mas um ponto importante é que a gente precisa caminhar outra vez para os biomarcadores, porque senão fica uma decisão muito subjetiva, né? Quer dizer, sem um parâmetro realmente claro de falar, olha, aqui o melhor tratamento é químio com docetaxel, ou a gente pode sequenciar com abiraterona depois de apalutamida, darolutamida ou enzalutamida. Então acho que a gente ainda está numa área muito cinza de uma decisão pouco subjetiva de qual que é o próximo passo. Perfeito. Diogo, o estudo Stampede tem sido uma presença constante nos últimos congressos internacionais, né? Agora não foi exatamente um novo braço de Stampede, mas foi uma atualização de sobrevida no braço tratado com docetaxel, né? Então, essa análise de sobrevida global agora já ganha um tempo de segmento bastante significativo, que mostra que houve uma redução natural, né? Mas que quando a gente compara, e é inevitável a comparação com o mesmo estudo ou os mesmos braços com novos agentes, principalmente a abiraterona, talvez o benefício de sobrevida não seja o mesmo. Você quer comentar um pouquinho? E depois, na sequência, eu vou perguntar para o Fernando quem é o paciente, se é que tem alguém hoje que precisa ser tratado com docetaxel na primeira linha. Bom, Igor, então hoje foi apresentado o dado de atualização de sobrevida do estudo Stampede na comparação hormonoterapia com ou sem docetaxel. A gente já sabia pelo estudo Charted que pacientes que recebiam a quimioterapia tinham ganho em sobrevida global, mas na análise de subgrupo com base em volume de doença, aparentemente esse benefício estava todo no subgrupo de alto volume de doença. E a análise do Stampede hoje, então, demonstrou que o benefício de sobrevida global é mantido num segmento maior, embora com hazard ratio de 0,81, ou seja, um benefício, uma magnitude um pouco menor no segmento. Entretanto, a análise de subgrupo com base no volume de doença demonstrou o mesmo ganho em sobrevida, tanto para alto volume quanto para baixo volume. Lembrando que no estudo Stampede, praticamente todos os pacientes que foram incluídos, eles eram pacientes metastáticos ao diagnóstico, diferente do estudo Charted, onde 18% dos pacientes eles não eram metastáticos ao diagnóstico, eles eram doença metastática recidivada após o tratamento primário. Então, no meu entendimento, para pacientes que têm perfil de boa tolerância a docetaxel, ou seja, que sejam bem clinicamente aptos a receber docetaxel, com doença metastática ao diagnóstico de baixo volume, com base nesse estudo, podem ser considerados para tratamento com quimioterapia. Mas a gente sabe que a gente não tem só quimioterapia, a gente tem as novas drogas hormonais que foram avaliadas nesse mesmo contexto e demonstraram um benefício muito significativo.
Então, vou deixar o Fernando comentar, mas a minha impressão é que novos tratamentos hormonais são tão eficazes ou talvez até um pouco superiores, embora a gente não tenha dado uma comparação direta no estudo randomizado de fase 3 que tivesse respondido essa pergunta. O melhor dado é inclusive uma análise do estudo Stampede, que fez uma comparação indireta entre dois braços experimentais e sugere o mesmo ganho em sobrevida e talvez um ganho um pouco maior com a abiraterona no controle de doença. Outra vez, os hazard ratios dos estudos com abiraterona, os dois estudos Stampede e o Latitude foi 37% de redução do risco de morte, do estudo Enzamet 33% com enzalutamida e do estudo com a apalutamida, que é o Titan, 33%. Como o Diogo falou, é difícil comparar estudos, mas parece no mínimo igual, talvez melhor. E a minha impressão é que a tolerabilidade também é melhor, apesar que diferente de quimioterapia. Quando que a gente deve pensar em quimioterapia na doença metastática ao diagnóstico castração sensível? Bom, primeiro quando no sistema público a gente não tem acesso a essas drogas nesse cenário, né? Então é uma indicação econômica, né? O custo de docetaxel frente à abiraterona, enzalutamida ou apalutamida é no mínimo 5 a 6 vezes mais barato, né? E a gente fez isso, essas perguntas no nosso consenso, que vocês dois ajudaram a liderar para países em desenvolvimento na doença metastática, e docetaxel foi de longe a estratégia preferida entre custo-benefício. O segundo aspecto, características neuroendócrinas. Nenhum dos estudos do Enzamet, do Titan, do estudo Latitude e do estudo do Stampede incluíram pacientes com doença neuroendócrina. Então esse é um outro critério que, na minha opinião, então, essas drogas não se aplicam. O terceiro critério, na minha opinião, é um paciente com doença metastática de volume muito grande e com PSA desproporcionalmente baixo, né, onde se desconfia que talvez a dependência do eixo do andrógeno, do seu receptor, não é uma dependência tão ativa. E talvez o quarto cenário sejam pacientes com características, apesar de não terem um tumor neuroendócrino, mas que sugira um componente neuroendócrino traço pequenas células, que é, por exemplo, lesões metastáticas no osso líticas, como eu falei, pacientes que eventualmente têm um volume de doença muito grande e pouco PSA. Então, esses casos, talvez quimioterapia com castração seja mais interessante do que castração com AB, enzalutamida ou apalutamida. Muito bom. Bom, e o último estudo, né, que nós vamos discutir é exatamente o papel da radioterapia após prostatectomia radical. Durante muitos anos, uma discussão muito grande foi feita se nós devemos indicar radioterapia de maneira adjuvante para aqueles pacientes que falham precocemente ou que eventualmente têm fatores maiores de risco, ou deixar isso para um resgate eventual na falha puramente bioquímica, né? Eu acho que, diante de toda essa discussão, nós vamos colocar em perspectiva 3 estudos fase 3, é o estudo francês, o estudo RAVE e o estudo Radicals, que esse agora então foi atualizado, né? E eu acho que esse estudo, talvez nesse momento, baseado nesses dados, ele sedimenta, né, de uma maneira definitiva até o momento que se nós devemos dar radioterapia adjuvante ou não, né? Fernando, você gostaria de comentar uma perspectiva? O estudo Radicals foi apresentado essa primeira parte do estudo, que é radioterapia precoce versus radioterapia de salvamento, onde salvamento era o PSA maior ou igual a 0,1, eles vão considerar no 0,2, 2 ou 3 mensurações. Esse é um estudo que envolveu 1.396 pacientes, no planejado de 1.300, e o que foi apresentado foi sobrevida livre de recorrência bioquímica e tempo para o começo do tratamento hormonal. Ele mostrou esse estudo, o primeiro aspecto, que pacientes incluídos eram pacientes que eram pacientes de não tão alto risco. Ao redor de 20% tinha vesícula seminal envolvida, ao redor de 20% tinha Gleason 8, 9 ou 10. Então não eram pacientes realmente muito alto risco. O segundo ponto, a linfadenectomia não foi regrada no estudo. Difícil de ser também num estudo tão grande e quase 10 anos de duração. E ele mostrou que o salvamento ele foi no mínimo igual, talvez até um pouquinho melhor, mas isso não é significativo em relação ao adjuvante. Mais importante do que isso, ele mostrou também que 2/3 dos pacientes praticamente não precisaram de radioterapia no braço da radioterapia de salvamento, ou seja, você só teve que oferecer radioterapia para 40% dos pacientes de salvamento. Terceiro, os efeitos colaterais foram obviamente muito menores, porque 60% dos pacientes não foram irradiados, só 40% contra 100% do outro braço, então os efeitos foram
E aí tem a questão também da economia, que obviamente não é desprezível. Então esse estudo, ele, na minha opinião, ele é bastante claro de que o salvamento, pelo menos dentro dessas regras, é uma estratégia muito, muito importante, eu diria, para a vasta maioria dos pacientes. Mas eu acho que, obviamente, como qualquer estudo, tem crítica, né? E a crítica principal é que, primeiro, a gente sabe por vários estudos, e tem, por exemplo, estudos do JAMA Oncology recentemente, que pacientes com múltiplos fatores de risco, então, Gleason muito alto, vesícula positiva, margem positiva, por exemplo, são pacientes que talvez se beneficiem de tratamentos mais precoces do que mais tardios, número 1. E 2, a evolução da medicina para os biomarcadores, né? E, por exemplo, o Decipher é um deles, onde um estudo do JCO 2015, depois 2017, um estudo um pouco mais refinado, mostra que o Decipher com uma nota alta, pacientes que recebem radioterapia adjuvante claramente têm um benefício que pacientes que recebem radioterapia de salvamento. Por outro lado, o Decipher com nota baixa, tanto faz se é imediata radioterapia adjuvante ou de salvamento. Então, a gente vai entrar numa nova era agora, não só da resposta precoce ou tardia, mas quem são os pacientes que a gente vai selecionar de um modo mais refinado para radioterapia adjuvante versus tardia. Por hora, eu diria que radioterapia de salvamento é o padrão. Muito bom. E nós tivemos, na sequência, uma meta-análise que foi apresentada puxando esses 3 dados e que realmente mostram que o salvamento é no mínimo igual à radioterapia adjuvante. O Fernando falou, Diogo, sobre marcadores biológicos potenciais nesse cenário. Embora a gente tenha dados muito claros do Decipher, ele é ainda um pouco longe da nossa prática clínica. Como é que você tem trabalhado até então em relação ao uso desses marcadores biológicos? Os pacientes muitas vezes nos questionam sobre isso. Sim. Acho que a grande mensagem que o Fernando comentou é o seguinte, tanto o Radicals quanto o RAVES, né, e a meta-análise mostrou isso, incluíram predominantemente pacientes com margem positiva, Gleason 7, T2/T3. Né? E para essa população de pacientes realmente não há evidência de ganho em radioterapia adjuvante quando comparada à radioterapia precoce, né, de salvamento precoce, com PSA 0.2, né, ou acima, né, quer dizer, nos pacientes incluídos nesse estudo, eles avaliaram que a grande maioria dos pacientes tinham PSA entre 0.1 e 0.3. E acho que o comentário é muito pertinente, ou seja, pacientes com maior risco, seja pelo Decipher ou pelas medidas clínicas habituais, então pega um paciente Gleason 9, doença volumosa, invasão de vesícula seminal, a gente não sabe o quanto desses resultados são aplicáveis. Então acho que o grande ponto de interrogação é para essa população. E quando você tem um Decipher com uma nota mais alta, talvez exemplifique um pouco mais, esse estudo exemplifica um pouco mais esse dado. Né? Então, na prática, acho que é um teste muito interessante, embora realmente distante da realidade. Né? É um teste caro e pouco acessível. E na prática a gente acaba utilizando as ferramentas habituais. Né? No dia a dia, eu discuto com pacientes que eventualmente se interessem em realizar o teste, é um teste disponível que pode ser feito. Mas no dia a dia a gente acaba não utilizando e utiliza os parâmetros clínicos. E outra questão que eu gostaria de complementar é o seguinte, felizmente a gente já vinha tomando essa atitude nas discussões multidisciplinares de congresso, quer dizer, a gente não tinha resposta, mas o bom senso sempre foi, na maior parte dos pacientes, vamos esperar o paciente recuperar a continência, recuperar a função erétil e aí discutir se vale a pena fazer uma radioterapia no momento de uma elevação inicial do PSA. Muito bom, meus amigos, muito obrigado pela presença, pela discussão, é isso.